Olá, galerinha, então o professor aqui, Marcos Prado, e vamos dar continuidade à nossa explicação falando agora de acentuação gráfica, viu? Beleza, galera? Quando nós falamos em acentuação gráfica, nós estamos então nos referindo ao estudo dos acentos gráficos, exatamente, ó. Caracteriza-se pelo estudo dos acentos gráficos, certo? Acentos gráficos são somente, ó, 3, exatamente, e levam o nome acento, tá? Nós temos então o acento agudo, nós temos o acento circunflexo e nós temos também o acento grave, que é o acento agudo ao contrário. Só que, percebam o seguinte, no acento grave, nós temos a observação de que ele é empregado, ó, empregado na crase, é empregado no fenômeno da crase, correto? Então, quando nós vamos aqui, neste capítulo, trabalhar a acentuação gráfica, fica de fora, para um capítulo específico, o acento grave que vai ser indicado para o fenômeno da crase, tá? Crase não é o acento, crase é um fenômeno. Esse fenômeno, que é a união de dois fonemas A, tá? Será indicado, representado pelo emprego do acento grave, correto, galerinha? Então, o que nós vamos aqui observar é o emprego do acento agudo e do acento circunflexo. Agora, o que muitas vezes não sabem é que estes acentos não só são tônicos, mas eles podem também ser acentos diferenciais. Então, percebam aqui, ó, olha só, os acentos agudo e circunflexo são classificados como letra A. Vejam aqui, nós temos acento diferencial. Quando nós falamos em acento diferencial, nós estamos falando em uma diferença no léxico, ou seja, nós estamos falando em uma diferenciação estrutural, tá certo? Ou na semântica, ou seja, no significado. No significado. Então, nós teremos uma diferença ou lexical, mudança, por exemplo, de classe gramatical, ou uma mudança semântica, diferença no significado, por exemplo, uma relação temporal entre presente e pretérito, tá? Prado, como é que seria isso? Vamos exemplificar aqui, ó. Percebam aqui. Vamos ler juntos aqui esta palavra, ó. Como é que nós leríamos esta palavra? Pode. Ó, minha pronúncia. Pode.
Então percebam que nós temos aqui uma palavra que é paroxítona. Exatamente, uma palavra paroxítona, porque nós contamos daqui para cá, tá? Então, ó, aqui eu tenho a última, então aqui eu tenho a penúltima. Então eu tenho uma palavra paroxítona, correto? Eu precisei do acento para que ela fosse paroxítona? Não. Agora leiamos aqui esta palavra, ó. Vejam aqui a diferença, tá? Como é que eu vou ler esta palavra? Agora, em decorrência do acento circunflexo, eu vou dizer pode. Ó, a de cima, pode. A de baixo, pôde. E da mesma maneira, ela continua sendo uma palavra o quê? Paroxítona. Então, percebam aqui, amados, que com ou sem acento, a palavra é paroxítona. Tá certo? Esse acento aqui, ele é tônico? Não. Ele é um acento o quê? Diferencial. Por que ele é diferencial? Ele muda o quê, Prado? Muda o tempo verbal do verbo poder. Quando eu coloco sem acento, eu tenho a relação de presente. Quando eu coloco o acento, aí eu tenho uma relação de pretérito. Pretérito o quê? Perfeito. Sem o acento, presente. Com o acento, pretérito perfeito, que é o nosso passado. Então, olhem aqui o meu exemplo. Eu digo assim, ele pode fazer isso. Já está autorizado. Então, nós temos uma relação de presente. Agora, vejam a diferença. Ele pôde fazer isso e optou por não fazê-lo. Ó, optou também. Vejam, ó, ele pôde, optou. Nós já percebemos aqui uma relação de quê? De pretérito, tá? Então, aqui eu tenho o emprego do acento diferencial em decorrência de uma condição o quê? Semântica, no significado, porque o verbo é o mesmo. A classe gramatical é a mesma, é verbo, tanto no primeiro quanto no segundo. A diferença é o quê? No significado, porque uma representa presente e a outra representa o quê? Pretérito. Prado, quando é que o acento diferencial poderia representar uma mudança de classe gramatical? Olha só, vejamos aqui, ó. Nós temos por e nós temos por. Estão vendo? Olha só. Eu teria aqui, na primeira situação, tá? O por sem acento, na condição de preposição. Condição de preposição. Ó, será classificado por preposição. Tá certo? Vamos pegar um outro contexto. Quero ir por um caminho mais rápido. A ideia de trajetória, o por indicando, iniciando a ideia de trajetória. Agora, quando eu coloco o acento diferencial, porque veja que a pronúncia aqui, inclusive, é a mesma, por e por, tá? É porque eu quero indicar esta palavra sendo usada como verbo, tá? No sentido de quê? De colocar, ó. Ó, quero pôr este caderno aqui. Vamos trocar, quero colocar este caderno aqui, tá? Então, se eu uso sem acento, preposição. Quando eu uso com acento, eu tenho uma condição de quê? De verbo. Então, a mudança aqui, ela é o quê? Lexical, porque nós tivemos uma alteração de classe gramatical, correto? E já aqui nós não temos uma alteração de classe gramatical, só semântica, porque a condição é de significado. Eu mudei a condição de presente para pretérito perfeito. Agora, percebo que em ambos os casos, eu não coloco o acento para indicar uma sílaba tônica, e sim para mudar algo na relação estrutural ou semântica da palavra. Lembrando, falamos no bloco anterior sobre a questão da reforma ortográfica de 2008. Esta reforma ortográfica, assinada então pelo ex-presidente Lula, tá certo? Que hoje reside, né, em Curitiba, tá? Exatamente, né?
Então, o que ocorre? Ele assinou esse acordo ortográfico e nele, representado pelo consultor então do Congresso Nacional Ivanildo Bechara, tá? Que alguns acentos diferenciais deixariam de existir, como deixaram de existir. Por que deixaram de existir? Porque o contexto seria então suficiente para nós descobrirmos a condição lexical e semântica da palavra. Vejamos aqui um exemplo do que nós estamos falando aqui. Olha só. Nós temos aqui, por exemplo, a palavra para. Tá? Que antes, vou colocar aqui entre parênteses, ela tinha o acento. Antes, viu? Hoje é sem. Tá? Quando ela era utilizada com acento, nós a tínhamos como verbo. Do verbo parar. Tá certo? Ó. Vou pegar um exemplo aqui. Ele para na faixa de pedestre. Ele para na faixa de pedestre. Você percebe que a presença do pronome reto na condição de sujeito faz com que este termo seja flexionado. Ó, eu paro na faixa de pedestre. Não, não faço isso não, viu, gente? Sou um cara muito respeitoso do trânsito. Ó, eu paro, tu paras na faixa, ele para, nós paramos. Então, claramente aqui, pelo contexto, eu posso afirmar que esta palavra ela é o quê? Um verbo. Ela é obrigatoriamente um verbo. Diferente da outra situação, tá certo? Do para, que é uma preposição, tá? Aí, no caso, ele seria uma preposição. Exemplo. Ele foi para os Estados Unidos, tá certo? Então, ó, o para aqui é a minha preposição indicando a ideia de quê? A ideia de destino. Até porque aqui, ó, o foi é para o verbo que? O verbo ir, tá? Eu fui, tu foste, ele foi, eu vou, tu, né? Então percebam que eu tenho o pronome flexionando aqui o verbo ir, tá certo? O para, então, preposição indicando a ideia de destino. Quando era verbo, né, lembrando que antes do acordo ortográfico, né, nós tínhamos o acento aqui diferencial. Agora não o temos mais, tá? Aí se você me perguntar, há outras situações em que o acento diferencial caiu? Sim, né? A questão do pelo, né? Pelo de pelugem, né? Substantivo, ele tinha o acento. Já o pelo, né? Que seria a união da preposição por mais o artigo o, né? Por mais o pelo. Vou pelo caminho que me indicou. Vou pelo caminho. O que é esse pelo? É o por, preposição indicando a ideia de trajetória, mais o artigo que antecede o substantivo caminho. Vou pelo caminho que me indicou. Contrai o por com o, formando o pelo. Tá certo? Antigamente, quando era o substantivo, o pelo do cachorro está sujo, eu tinha um acento circunflexo. Depois do acordo ortográfico, agora é contextual. Nós não utilizamos mais o acento circunflexo. Beleza, galera? Agora, o que realmente nos interessa e o que eles gostam muito de cobrar nas provas de concurso público é o emprego do acento tônico. Isso aqui é só uma noção para que você se recorde de que
quando nós falamos em acento gráfico, agudo ou circunflexo, nós não estamos falando somente de acento tônico, mas nós podemos estar discutindo também a questão do acento diferencial. Aliás, antes de fecharmos essa parte do acento diferencial, para passarmos para a parte do acento tônico, nós precisamos nos lembrar de que nós temos um acento diferencial aqui, beleza? Muito importante, que entra aí na parte de concordância verbal, principalmente para aquele que escreve uma redação. O pessoal se esquece disso, né, pessoal? É a questão dos verbos ter, tá certo? E vir, tá bom? Na terceira do singular e na terceira pessoa do plural. Nós temos aí o acento diferencial, tá, pessoal? Olha aqui, ó, vou colocar para você, ó. Percebam aqui, ó. Cuidado. Tá? Cuidado. Percebam aqui. Primeiro exemplo, ó. Para o verbo ter. Olha aqui, ó. Para o verbo ter. Olha. Ele tem, ó, eles têm, correto? E já aqui, nós temos, para o verbo vir, olha só, para o verbo vir, nós teremos ele vem, eles vêm. Então percebam que apesar de mudar a pronúncia, o acento ele é diferencial. Ele é um acento diferencial porque ele vai diferenciar a condição de singular e a condição de quê? De plural. E um pequeno detalhe, um pequeno cuidado que nós devemos ter aqui também. Os verbos que são derivados de ter e de vir, olha só, preste atenção, ó. Como, por exemplo, o verbo obter. O verbo obter. Percebam aqui, ó, o que vai acontecer. A diferença é que nós teremos acento tanto no singular quanto também no plural, amados. Olha só, ó, ele obtém, olha aqui, acento agudo, ó, e eles obtêm. Estão vendo? Olha aqui. Então, quando é no singular, obrigatoriamente acento agudo, e quando é no plural, acento o quê? Circunflexo. Isso para os verbos derivados de quê? De ter e também de vir, tá? Como assim vir? Ó, intervir. Eu tenho o prefixo inter e mais o radical vir, tá? Exatamente. Ó, vamos pegar aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó, esse exemplozinho aqui para nós, ó. Ó, percebam aqui. Olha só, nós temos aqui, ó, intervir, tá? Intervir. O que vai acontecer? Ó, percebam que no singular a mesma coisa. Ó, ele intervém, acento obrigatoriamente agudo, e eles intervêm, com acento o quê? Circunflexo, tá certo? Aliás, eu sempre dou uma dica para a conjugação verbal, como por exemplo, para este problemático verbo intervir. Quando eu escuto alguma reportagem, né, uma notícia, principalmente em canais de comunicação como rádio e televisão, eu observo muito o erro na conjugação do verbo intervir, né? Principalmente no pretérito. Ele fala, uns dizem, ele interviu,
E outros dizem, ele interveio. O que seria correto? É simples, da mesma forma que nós estamos falando aqui, ó. Você tira o prefixo, que é o inter, conjuga o verbo e depois você coloca o prefixo para resolver o problema. Então vamos pegar o verbo vir e vamos conjugar no pretérito. Eu vim, tu vieste, ele veio. Ó, ele veio. Coloca o prefixo agora. Interveio. Então, ele interviu? Errado. Ele interveio na situação. Correto? Então, toda vez que você tiver um verbo derivado de outro, para facilitar a sua conjugação, a dica do Prado é o quê? Tira o prefixo, conjuga o verbo e depois de conjugado o verbo, você coloca o prefixo, que aí não dá problema nenhum, como no caso do verbo intervir. Mas retornando aqui à questão do acento diferencial, os verbos derivados de ter, como também os verbos derivados de que, olha aqui, de vir, o que vai acontecer? Acento agudo na terceira do singular e acento circunflexo na terceira do plural. Agora, os próprios verbos ter e vir, veja, sem acento no singular e com acento circunflexo no plural. Tá certo? Obrigatoriamente. Tá? É uma questão não só de acento diferencial, mas também é uma questão de concordância verbal. É um erro muito recorrente na correção de redações. Tá? E algumas bancas, como por exemplo, a IADES, que vai fazer aí o concurso da PMDF, ou CESP, PRF, PF, gostam muito de cobrar isso nas questões de gramática. Tá? A questão do uso do verbo ter e vir e dos verbos derivados de ter e vir. Então, fica essa dica do Prado aí para vocês. Fiquem atentos porque são casos recorrentes em provas de concurso público. Beleza? Fechada essa partezinha aqui, agora nós podemos falar sobre o emprego do acento tônico. Beleza? Bora lá, vamos falar sobre eles então. Tá bom? O acento tônico, tá certo? Ao falarmos de acento tônico, nós devemos entender aqui, amados, que para eu usar o acento tônico, eu vou utilizá-lo para indicar que aquela sílaba ela tem uma pronúncia o quê? Tônica, uma pronúncia forte. Porque sem o acento, aquela sílaba não poderia ser tônica. Por isso que nós estudamos as regras de acentuação gráfica, tá? Para eu saber quando é que eu devo empregar o acento, quando é que eu não devo empregar o acento. Mas para que você tenha ideia do que representa o acento tônico, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Olhem só, vamos lá. Dou um exemplo a vocês. Se eu escrevo aqui, ó, leiam esta palavra comigo, para, ó, para. Então é uma palavra o quê? Paroxítona. É diferente, ó, é diferente de quando eu escrevo, olha como nós vamos ler agora, Pará. Estão vendo? Pará. Estado do Pará. Lindo estado. Olha aqui, ó. Pará. Então, percebam que aqui eu tenho uma palavra paroxítona. E já aqui eu tenho uma palavra o quê? Oxítona. Correto? Então, percebam que o acento aqui, ele é tônico, porque ele mudou o posicionamento tônico da sílaba. Correto? A mesma coisa aqui, ó, percebam. Um outro exemplo, tá? A palavra, ó. Você vai ler como? Médico, médico. Eu tenho aqui uma palavra, o quê? Paroxítona. Que é diferente, ó,
é diferente da palavra medico. Vejam que a sílaba tônica, ela mudou de lugar, sem o acento tônico, tá? Antes era proparoxítona, tirou o acento, a palavra se tornou paroxítona. Ela se tornou paroxítona. Aliás, por isso, todas as proparoxítonas são acentuadas. Não teríamos palavras proparoxítonas sem o acento tônico. Porque toda palavra proparoxítona, ou seja, que é acentuada, se você tirar o acento dela, ela cai para a condição de paroxítona. Perceba que a palavra, ó, clínica, clínica. Tira o acento. Clínica, clínica, do verbo clinicar. Ele clinica há 8 anos. O que é clínica? É o ato de exercer a clínica, tá certo? Como aqui, ó, medico, do verbo o quê? Medicar. Eu medico o paciente a cada 8 horas, tá? Então, se eu tenho o acento tônico, aquela sílaba é tônica. Tirou o acento tônico, ela muda de lugar. Tanto neste caso, como neste que nós vimos aqui. Beleza? Agora, obviamente, quando nós vamos estudar o emprego do acento tônico, nós precisamos saber o seguinte, tá? Respeitando o conhecimento que cada um tem, as deficiências, obviamente, em língua portuguesa, o acento tônico, ele só pode ser empregado em 3 possíveis sílabas. Em 3, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, recordando aqui, para aqueles que há muito tempo não veem a matéria, ó, posicionamento tônico. O posicionamento tônico é o quê? Vamos lá. Ó, eu represento sempre assim, ó, para o aluno, para ficar bem legal para ele. Uma coisinha didática aqui para que o aluno entenda. Olha só que legal, tá? Então, nós vamos recordar aqui, ó. O que eu estou marcando em verde aqui é a sílaba tônica, tá? É a sílaba tônica. Se eu tenho a sílaba tônica na última sílaba, então essa palavra será chamada de oxítona. Se eu tenho a sílaba tônica na penúltima sílaba, ela será chamada de paroxítona. E se eu tenho a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, aí ela será chamada de paroxítona. Não importa, amado, o número de sílabas que tenha uma palavra. Essa palavra será obrigatoriamente ou uma oxítona, ou uma paroxítona, ou uma proparoxítona. Nós não teremos, em termos de língua portuguesa, uma sílaba tônica após a antepenúltima sílaba, tá certo? Não temos isso. Vamos pegar uma palavra aqui com muitas sílabas, olha só, com mais 10 sílabas. Olha aqui, ó, inconstitucionalissimamente. Vou ler de novo, ó, inconstitucionalissimamente. Eu tenho uma palavra com 11 sílabas e a sílaba tônica é o quê? Paroxítona. Vou ler novamente, ó. Inconstitucionalissimamente. Então você percebe que a sílaba tônica é paroxítona. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Otorrinolaringologia. Otorrinolaringologia. Novamente uma palavra o quê? Paroxítona. Não importa o número de sílabas. A palavra será ou oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. Beleza? Agora, nós devemos entender que quando eu vou falar do emprego do acento tônico, tá? As regras se dividem em 2 grandes grupos, tá? As regras de acentuação. Vamos montar aqui um esqueminha para nós, tá? Para fecharmos esse bloco, ó. Regras de
acentuação. Regras de acentuação. Então, nestas regrinhas de acentuação, eu as terei dividida em regras de base, tá certo? Essas regras de base, elas são divididas em 4 pontos, tá certo? Nós temos a acentuação das oxítonas, nós temos a acentuação das paroxítonas, nós temos a acentuação das proparoxítonas e dos monossílabos tônicos, tá certo? Então, nós temos 4 aqui. Então, as regras de base: oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e monossílabos, o quê? Tônicos. Beleza. E aí, nós temos também as chamadas regras complementares. Estas regras complementares, elas se dividem em 2 pontos. Nós veremos aqui a acentuação dos hiatos e acentuações dos ditongos, tá certo? Um pequeno detalhe aqui, uma informação importante para vocês. Em termos de reforma ortográfica, tá? Reforma ortográfica, nós devemos nos lembrar que a reforma de 2008, ela não alterou em nada nas regras de base. A alteração só ocorreu nas regras o quê? Complementares, tá certo? Nós tivemos a queda de acentos em ditongos, como também em quê? Em hiatos, tá certo? Como, por exemplo, nós tivemos a queda do acento na palavra ideia, todos vão se lembrar, depois nós vamos ver por que caiu, tá certo? Como também na palavra feiura, que é um hiato, tá certo? Não pode mais ter acento, tá? Como enjoo, voo, tá certo? Beleza, galerinha? Agora, olha só, nunca uma reforma ortográfica alterou uma regra de base, porque as regras de base, elas são o padrão fonológico da língua portuguesa. Se algum dia alguém alterar uma regra de base, nós estaríamos alterando o padrão de pronúncia da língua portuguesa, tá certo? Então, todas as reformas ortográficas que existiram não alteraram nenhuma regra de base, tá certo? Eu costumo dizer que as regras de base podem ser comparadas às cláusulas pétreas da Constituição Federal. Quando nós estudamos o direito constitucional, nós aprendemos que as cláusulas pétreas, elas não podem ser revogadas. O direito ele pode ser estendido, mas ele não pode ser revogado. É a mesma coisa, tá? Nós não podemos revogar nenhuma regra de base. Se isso ocorrer, nós estaríamos alterando toda a base fonológica da língua portuguesa, o que seria um grande problema, tá certo? Inclusive social. Não só um problema um problema intelectual, mas um problema de sociedade, tá certo, Guilherme? Tranquilinho, tá? Agora, quais são estas regras aqui? Isso nós observaremos no nosso próximo bloco, tá certo? Falando aí sobre quais são as regras de base e quais são as regras complementares. Tranquilo, galera? Espero que vocês estejam gostando aí das nossas explicações e das dicas do Prado. Grande abraço.